Pessoal, nós estamos de volta com mais Conexão Unipan e agora vamos à nossa dica cultural. Hoje nós vamos falar a respeito de um livro chamado Siddhartha, escrito por um autor alemão chamado Hermann Hesse, e é uma dica aqui do nosso professor Luiz André. Luiz, seja bem-vindo ao Conexão Unipan, especialmente a dica cultural. Obrigado, prazer é todo meu. Então, esse é um livro, Luiz, que trata a respeito de uma temática que atinge qualquer ser humano em alguma época da vida, né? Que é esse conflito existencial e a busca pelo próprio eu. Como que acontece a narração dessa história nesse livro? De fato, é um livro de uma temática atemporal. O Hermann Hesse pensou a narrativa dele, que aliás é bastante curta, pelo menos em duas partes. Quer dizer, ele divide o livro dele em duas partes. Numa primeira, ele narra a história de um jovem indiano, numa época de uma Índia do tempo de Buda, né? Esse jovem rico, de um pai importante, que, a exemplo do próprio Buda, abandona a sua casa, abandona os bens materiais, sai em peregrinação e busca filosofia de vida, mas acaba não encontrando nada, seja nas práticas religiosas, de uma forma geral, seja naquilo que se ensinava para ele naquele momento, né? Então, essa primeira parte seria o esgotamento da própria busca da filosofia e das práticas religiosas. E depois, num segundo momento do livro, numa segunda parte, nós encontramos esse jovem entendendo que ele não estava pronto para a busca do seu próprio eu. E aí ele vai viver todas as experiências materiais possíveis, né? Dentro do campo do materialismo, dos jogos, do dinheiro, do comércio, da sexualidade, até ele esgotar inteiramente esse formato de vida, né? E buscar o seu próprio eu. É quando ele faz uma espécie de uma amizade com um velho que conduzia as pessoas num rio, né? numa canoa, e ele acaba buscando o sentido do seu eu no rio. É uma parte muito bonita da história, inclusive, que é o encontro dele com ele mesmo. Qual que foi o ensinamento, né, que ele conseguiu de todo esse processo por qual ele passou, né, de busca, e como que ele conseguiu extrair, né, algo desse rio, Luiz André, na história? Então, o rio aqui, claro, é uma metáfora, né? A ideia da canoa que corta o rio é a sugestão de uma peregrinação e de uma transição, né? Até Guimarães Rosa, no Brasil, usou muito essa metáfora também do rio e da canoa que corta o rio. É a ideia de uma busca interior. Depois que ele se desencantou com a filosofia, com as práticas religiosas, ele encontra nele mesmo aquilo que ele buscava. Quer dizer, estava mais perto do que ele imaginava. O livro não é uma obra de autoajuda, né, Luiz? Mas acaba sendo um manual para quem também está em busca deste eu. De fato, ele não tem relação alguma com essa tendência do mercado contemporâneo da autoajuda. Ele é, muito ao contrário disso, a busca da mortificação do eu. Porque os livros de autoajuda, eles nos ensinam a vencer na vida, a conquistar um espaço, a se projetar o seu nome. Na verdade, os livros de autoajuda são os livros dos supostos vencedores no mercado contemporâneo. O Hermann Hesse faz, acho que praticamente o caminho contrário disso. É a busca de um eu, mas ao mesmo tempo a libertação absoluta desse eu de tudo aquilo que compõe o mundo material. Então, acho que são caminhos bem diferentes, né? E o autor acaba fazendo uma crítica a instituições religiosas e também ao materialismo. Ele critica inúmeros aspectos da sociedade burguesa, inclusive a própria religião. Ele foi muito criticado por isso. As práticas religiosas exteriores, a própria filosofia especulativa, muitos dos aspectos da religião e da filosofia, ele criticou violentamente. Foi muito mal visto por causa disso, mas ele estava buscando um outro tipo de filosofia e de liberdade do pensamento. Não deixa de ser um grande pensador humanista. E essa personalidade e essa busca, né, retratada no livro, personificada pelo Siddhartha, né, acaba refletindo muito da personalidade do autor. De fato, o Hermann Hesse tem 3 livros muito importantes escritos na década de 20. O primeiro é 1919, que é o Demian. Depois, 1922, que é o Siddhartha, e em 27, o Lobo da Estepe,
que se tornou o livro mais importante dele e que possivelmente lhe rendeu o Prêmio Nobel. Mas o próprio Hesse era muito avesso à sociedade burguesa, às práticas religiosas, ao Ocidente como um todo, às práticas do cristianismo, como elas sobreviveram no mundo ocidental. Então, muito desses personagens, o Demian, o Lobo da Estepe, o Siddhartha, retratam um pouco daquilo que ele representou dele mesmo. Acaba que são personagens alter ego dele mesmo. E o que mais chama a atenção, Luiz André, é que em meio a todos esses questionamentos, né, e levanta polêmicas profundas, né, são temas que realmente, quando o ser humano ele se vê em conflito existencial, realmente é algo profundo, que merece um tempo. E apesar disso, a leitura não é difícil, né? A pessoa não vai ficar confusa na hora de ler esse livro. É uma leitura simples, dá para começar a ler nesse final de semana mesmo, o pessoal de casa vai gostar. Olha, de fato, isso é importante de ser mencionado, porque a julgar por aquilo que a gente está comentando aqui, que a gente está discutindo, dá a impressão de ser um livro extremamente complexo, longo, profundamente reflexivo. Claro, é um livro reflexivo, é um livro de pura filosofia, mas ao mesmo tempo e contraditoriamente, não sei, é um livro fácil de ler. Na verdade, quando eu estou pensando numa dica cultural, é claro que a gente não vai pensar um livro para meia dúzia de pessoas lerem, né? É um livro simples, gostoso de ler. O Hesse coloca a narrativa de uma forma mais branda, como se fosse uma fábula, como se fosse uma história mesmo, em que se acompanha a trajetória do personagem, né? Aqui e ali ele pontua algumas questões de filosofia, mas nada que vai apertar o leitor, que vai exigir do leitor alguma coisa que seja extraordinariamente difícil. É um livro gostoso de ler. Muito bacana, Luiz André. Nós queremos te agradecer pela sua participação aqui na Dica Cultural e nós te esperamos mais vezes no Conexão Unipam. Imagina, o prazer é todo meu e eu espero que a dica tenha sido válida. Com certeza. Pessoal, gravem aí Siddhartha, de Hermann Hesse. Podem começar já a leitura deste livro. Nós já vamos ficando por aqui. A todos vocês um excelente final de semana, um forte abraço. E sexta-feira que vem eu volto com muito mais para você. Até lá!